Chegamos hoje no nosso grande dia de apresentação dos trabalhos da prática na escola. E como ordem de apresentação, a gente optou por ir do menor vídeo para o maior. E quero aproveitar para agradecer a presença do professor Clayton, o professor que a Lara entrevistou na prática da escola. Muito obrigada, professor, por estar aqui conosco nesse momento. E muito obrigada a todos os alunos que estão aqui também, que vão apresentar os seus trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre. Então, para começar, nós vamos trazer a apresentação da Lislaine. Aí eu vou projetar aqui para ela, então. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Lislaine, tu não consegue abrir a tua câmera, né? Não, a câmera não. Tá. Então, eu vou começar a compartilhar teu vídeo aqui. E deixamos os comentários mais para o final, por conta do tempo. Eu vou dar o play e se vocês puderem me avisar se estiver muito baixinho, eu agradeço. Não, tá saindo o áudio. Não? Não, acho que talvez tenha que compartilhar a janela, não a tela toda daí. Ou cuidar, professora, que tem uma caixinha para seleção ali que diz para compartilhar áudio do sistema. Deixa eu ver então, peraí. Aqui, compartilhar áudio. De ensino por investigação. Agora vocês ouvem? Sim, play? tá bom. Sim? Tá. Envolvendo calor e temperatura. Eu sou licenciada. Agora sim. Olá, meu nome é Lislaine Carvalho e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que é uma proposta de ensino por investigação envolvendo calor e temperatura. Eu sou licenciada em Física e esse trabalho faz parte da disciplina Pesquisa e Ensino de Física do curso de Licenciatura em Física. Então, para justificar esse trabalho, eu trouxe uma citação de um trabalho do Resende da Óssima, de 2005. Os resultados do confronto entre os problemas de prática pedagógica do professor e a caracterização do ensino e da aprendizagem de física apontam para uma simetria, pois não há uma correspondência plena entre os problemas levantados e as subtemáticas analisadas. Isso mostra que teoria e prática se desencontram. Então, levando isso em conta, esse trabalho dá a um professor de física da Voz, a um professor de física da rede pública, trazendo uma preocupação sua dentro da sala de aula. Então, a entrevista, ela ocorreu com uma professora de ensino médio, de uma escola da rede municipal. Ela fica localizada na rede metropolitana de Porto Alegre. A escola tem cerca de 1.100 alunos e tem turmas do Fundamental 1 até o ensino médio. Hoje, ela está sofrendo um desmonte no ensino médio e a expectativa do município é que até 2024 não tenha mais ensino médio nessa escola. E essa escola ela funciona nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. A entrevista ela foi feita online através do Google Meet. Ela durou cerca de 30 minutos e, como a professora concordou com o termo de consentimento livre e esclarecido, eu pude gravar a entrevista através do Google Meet. Então, a professora, ela leciona fazem 21 anos no município e 19 anos no estado. Ela é formada em Física e leciona exclusivamente em Física nessas escolas. Durante a entrevista, foi percebido que a professora gosta de contextualizar suas aulas, mas sente uma falta do laboratório nas escolas. E ela também mostrou uma preocupação quanto ao ensino de termodinâmica, por ele ser muito abstrato. Através dessas respostas, eu decidi ir atrás de uma proposta de ensino por investigação dentro da área de termodinâmica.
e envolvendo experimentos de baixo custo. Para ir atrás disso, eu fui no Google Acadêmico e pesquisei sobre termodinâmica e ensino por investigação. Olhando alguns títulos, alguns artigos me chamaram a atenção. E a maioria dos artigos que me chamou a atenção era de uma revista chamada Experiências em Ensino de Ciências, EENCI. E eu acabei decidindo fazer pesquisa exclusivamente nela. Então, eu pesquisei termodinâmica, chegando aos 7 resultados. E lendo os 7 resumos, eu cheguei a esses 3 artigos. O artigo A, o uso de ensino por investigação como ferramenta didático-pedagógica no ensino de física, de Matheus Fernandes Mourão e Gilvan Denis Leite Salles, de 2018. Uma proposta para vivenciar no ensino médio os conceitos iniciais de termodinâmica por meio de uma unidade de ensino potencialmente significativa, de Rodrigo Rosso Barbosa e Luiz Otávio Buffon, de 2020. E o terceiro artigo, ensinando termodinâmica através de uma sequência de ensino investigativa, da Mércia Cristina Félix Teixeira Braga e Regina Simplício Carvalho, de 2021. No primeiro artigo, a gente tem uma proposta para ensino de correntes de convecção através do ensino por investigação. E eles têm uma visão interessante sobre esse tipo de assunto. Resumidamente, tem-se que a demonstração investigativa inicialmente se apresenta como um problema aos estudantes. Em seguida, os estudantes realizam reflexões, elaborando hipóteses para explicá-lo. Por fim, o professor realiza a sistematização dos conhecimentos envolvidos e aborda todos os conceitos necessários para a resolução dos problemas. Eu tirei essa citação de dentro desse artigo. No segundo artigo, a gente tem uma proposta de uma unidade de ensino potencialmente significativa. E dentro dessa unidade, tem algumas atividades envolvendo ensino por investigação. Então, eles mostram a importância do professor estar preparado para a atividade, que é uma importante ferramenta para o ensino que faça sentido para os alunos. Neste trabalho, foi possível construir com êxito uma UEPS, que é uma unidade de ensino potencialmente significativa, para o ensino de conceitos iniciais de termodinâmica baseado em atividades investigativas. E os resultados da aplicação do material indicaram uma boa receptividade por parte dos alunos, com intensa participação deles nas atividades propostas. De acordo com o relato dos encontros e das análises das questões investigativas, concluímos que o material didático foi aplicado com êxito satisfatório, pois os alunos apresentaram indícios de um aprendizado significativo. No artigo C, a gente tem uma sequência de 3 atividades investigativas sobre calor por condução. E eles mostram que, pelos resultados apresentados, é possível inferir que houve construção de saberes por parte dos alunos que participaram dessa pesquisa. Em relação aos conceitos de termodinâmica, os conceitos vão sendo aprimorados e apropriados a partir da maior participação dos alunos. Alunos que se mostravam totalmente apáticos em aulas tradicionais se mostraram dispostos a participar e contribuir. As atividades desenvolvidas concederam também aos alunos um grau de autonomia, ainda não experimentado nas aulas tradicionais. O interesse em participar, ao invés de apenas observar, se mostrou evidente, principalmente nas atividades de demonstração, se oferecendo para contribuir. Esse ensino por investigação, a gente tem algumas fases. Na primeira fase, a gente tem a que a gente chama de explorar, que é onde os alunos trabalham em grupos e fazem suas questões e previsões sobre a atividade proposta. E em todas as fases, eles sempre vão registrar as suas ideias. Tem a fase de explicar, onde tem uma interferência maior do professor, onde ele encoraja os alunos a articularem suas ideias. Nessa parte aparecem os conceitos da experiência de aprendizagem e a gente faz uma conversa com toda a turma. E tem a terceira fase, que é o elaborar. Nessa fase, os alunos elaboram os conceitos utilizando a forma formal, fechando o entendimento em torno da atividade. Então, o que eu acredito é que essa é uma boa metodologia, porque ela propicia que os alunos tenham um desenvolvimento do pensamento lógico, do trabalho em equipe, da resolução de problemas, e tudo isso enquanto eles estão aprendendo física. Então, juntando esses pontos interessantes dos 3 artigos, eu montei uma sequência de atividades. Então, a primeira atividade envolve começar a aula fazendo uma discussão com os alunos. Por exemplo, uma pessoa com febre fica quente, por que ela fica com frio? E um cobertor de lã é quente?
ele produz calor, então, após fazer essa conversa com a turma, fazer essa primeira atividade, que é mais para quebrar o gelo com a turma, que pede para os alunos tocarem em vários objetos pela sala e pedir para eles descrever as sensações, perguntando se a temperatura do objeto são diferentes. E depois disso, medir cada objeto com um termômetro, mostrando para eles que todos estão à mesma temperatura. Então, fazer um experimento com água quente e fria e a temperatura ambiente, com 3 bacias, conforme está ali a foto. Onde os alunos colocam uma mão na água, a outra mão uma mão na água quente, a outra mão na água fria, e depois de um tempo, coloca as 2 mãos na água a temperatura ambiente. E após essa atividade, pedir para eles responder uma série de questões envolvendo essas sensações. Do porquê que, mesmo com a água à mesma temperatura, eles vão ter sensações diferentes. A terceira atividade é para dar mais ênfase a uma energia térmica e a troca de calor, onde a gente vai dar para os alunos 2 recipientes, um com 1 litro de água e outro com meio litro de água. Eles vão medir a temperatura dos 2 recipientes e depois vão colocar a mesma quantidade de gelo dentro de cada recipiente. Depois de 5 minutos eles vão tirar o gelo, vão medir novamente essa temperatura e vão responder um questionário sobre essa percepção sobre a atividade. A quarta atividade é para demonstrar propagação de calor por condução, onde a gente pega uma haste metálica, prende várias caixinhas de metal, todas elas dispostas na mesma distância, cola elas com parafina de vela e depois acende uma vela acesa em uma das extremidades dessa barra. E as taxinhas ficam viradas para baixo. Então, tem a barra aqui, a vela aqui e as taxinhas assim. E daí, conforme esse tempo vai passando, as taxinhas vão caindo. E depois que eles vão observar isso, para responder uma série de questões sobre esse calor por condução. A quinta atividade, ela é para convecção. É uma lâmpada de lava, onde a gente vai ter uma mistura de álcool e água. E também a gente vai ter óleo dentro desse recipiente. Então, a gente vai colocar uma lâmpada incandescente embaixo. E quando ela começa a esquentar, vai dar para ver as correntes de convecção. E como de praxe, após essa experiência, sempre ter algumas perguntas para os alunos. Então, é importante que antes, durante e depois de cada atividade, sempre tenha um diálogo aberto e honesto com a turma, deixando eles muito bem à vontade para trazer as ideias deles. E nunca dar resposta pronta para eles. E sempre deixar eles instigados a ir atrás das suas respostas. Então, essa é as referências que eu utilizei para fazer a proposta. Aqui é a segunda parte das referências. Então, eu agradeço. Espero que o professor que veja esse trabalho faça um bom uso dessas ideias. Muito obrigada. Olá, meu nome é Lislane. Muito bem, obrigada, Lislane, parabéns pela apresentação. Vamos passar para a próxima apresentação, que é da Andriele. Andriele, tu consegue projetar teu vídeo? Se tu quiser, eu posso projetar também. Acho que a Prof. Eliane comentou para te apresentar todos, que daí a gente não perde tempo. Ah, tá. Desculpa, eu não tinha visto. Então, vou projetar o da Andriele agora. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Andriele Meng. Eu sou licencianda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vou apresentar um trabalho sobre prática na escola da disciplina de pesquisa e ensino de física, que é ministrada pela professora Eliane Wright. A lacuna entre universidade e escola é apontada por muitos pesquisadores. Há diversos artigos que falam sobre isso. O artigo que eu escolhi para fazer o meu trabalho é da Menga Ludic e da Gisele Barreto da Cruz. Eu trouxe uma citação do artigo delas que diz:
A articulação entre ensino e pesquisa na formação e no trabalho do professor da educação básica é algo que há algum tempo tem sido abordado na literatura acadêmica. O artigo delas falam sobre várias problemáticas sobre esse assunto. Dentre essas problemáticas, elas apontam que o professor da rede pública do ensino básico não pratica a pesquisa e o pesquisador da área não fala sobre como é realmente a realidade desse professor de escola básica. Então, isso nos mostra que realmente há essa distância entre essas duas instituições. Então, para tentar amenizar um pouco essa distância, essa disciplina ela tem a proposta de aproximar um pouco os estudantes da universidade dos professores da educação básica. E para fazer isso, a gente contatou um professor de física da rede pública, realizamos uma entrevista e nessa entrevista tentamos detectar algum problema que ele enfrenta na sala de aula. E diante disso, a gente fez um ensaio de solução buscando referências na literatura. A escola onde esse professor entrevistado trabalha é localizada na região metropolitana de Porto Alegre. Ela não possui laboratório, mas participa de projetos, por exemplo, a robótica. Esse professor, ele leciona para todas as turmas do ensino médio, no turno da manhã, e ele falou que tem cerca de 200 alunos. A entrevista ela durou 40 minutos, foi gravada através da plataforma Google Meet. A gravação foi autorizada pelo professor através do termo de consentimento livre e esclarecido. E o problema relatado por ele é que ele não consegue planejar experimentos de ótica. Então, eu trouxe uma fala do professor. Ele diz: um problema que eu sempre tenho, tu não vai nem acreditar, mas é de fazer experimentos de ótica, porque eu sei que consigo fazer experimentos simples que abordam esse assunto, mas eu nunca parei para fazer e organizar nada. O tempo para abordar esse conteúdo também prejudica. É final de ano, tenho que passar correndo. Então, eu gostaria de uma ajuda sobre isso. Então, através desse problema, a gente vai fazer um ensaio de solução para que nos próximos anos ele consiga, talvez, solucionar esse problema de não conseguir levar experimentos de ótica para a sala de aula. A busca na literatura foi feita em 2 revistas, na Revista Brasileira de Ensino de Física e no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Primeiramente foi localizado 45 artigos e após a leitura de títulos e resumos, foram escolhidos 3 artigos. Então, esses são os artigos escolhidos. O primeiro, um iluminador de baixo custo para a realização de experimentos de ótica geométrica. O segundo, uma alternativa de baixo custo ao experimento de ótica denominado comercialmente Magic Hologram Mirage 3D. E o terceiro e último, atividades experimentais no ensino de ótica, uma revisão. O referencial teórico escolhido foi a aprendizagem significativa de David Ausubel. Essa teoria diz que o professor não pode desconsiderar aquilo que o aluno já sabe. Ela também diz que o aluno precisa estar disposto a aprender para que assim aconteça uma aprendizagem significativa. E o professor precisa levar em consideração o contexto no qual o estudante está inserido. A metodologia escolhida foi a POE, predizer, observar e explicar. Eu escolhi essa metodologia porque eu acho que ela conversa muito bem com a teoria do David Ausubel. O objetivo dessa metodologia é fazer com que o aluno tenha engajamento com a atividade proposta,
ela também leva em consideração o que o aluno pensa sobre o assunto proposto e ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é predizer. Então, o professor ele vai apresentar um problema ao aluno. Por exemplo, ele vai levar uma atividade experimental para a sala de aula e vai perguntar para o aluno o que ele entende sobre aquele experimento, o que ele acha que vai acontecer com aquele experimento. Então, o aluno ele vai precisar de alguma forma dizer o que está acontecendo ali, seja oralmente, seja escrevendo, mas ele vai ter que se comprometer em falar o que ele pensa sobre o que vai acontecer naquele experimento. A segunda etapa, o aluno vai observar o que de fato acontece. Então, essa é a hora que o professor vai executar o experimento, ou, se tiver oportunidade, os alunos vão realizar o experimento e o aluno vai observar o que vai estar acontecendo ali. Na última etapa, que é explicar, então o aluno vai explicar o que foi predito lá no início por ele com o que ele observou. Se ele vai verificar se o que ele disse lá no início foi o que ele realmente observou, se não foi, então ele vai ter que analisar o que aconteceu. Então, aqui para fazer essa apresentação, eu escolhi falar um pouquinho mais sobre o primeiro artigo, que é um iluminador de baixo custo para a realização de experimentos de ótica geométrica. Esse artigo traz várias aplicações com esse iluminador, porém eu vou falar sobre o experimento sobre imagens reais. O que vai precisar para fazer esse experimento? Será necessário LEDs de alto brilho, 5 mm, lupa 50 mm, chaves de alavanca 2T para ligar e desligar e uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação pode ser um celular que não esteja em uso, então não vai ter custo. Os LEDs, é necessário que sejam de cores variadas, porque quando o LED incidir na lupa, aquele raio de luz vai chegar lá no anteparo e o aluno vai precisar observar a localização daquele raio de luz. Então, para ele conseguir fazer isso, como são 9 LEDs, então precisam que sejam de cores diferentes para ele ver aonde que chegou, né, a localização de cada LED, onde que chegou ali no anteparo. Então, para fazer esse experimento, é necessário posicionar os objetos ali conforme a figura 2, né? O iluminador, a lente e o anteparo. Também é necessário posicionar o objeto fora da distância focal da lente. E para calcular a distância focal da lente, pode ser utilizada ali a equação de Gauss, que está escrita aqui. E após fazer esse posicionamento, pode dar início à atividade. Então, ali nós temos a imagem A e a B. A A é do iluminador e a B é do anteparo. Então, ao acionar o LED localizado na parte superior a luz será projetada na parte inferior do anteparo. Então, por isso que eu disse que é bom que sejam de cores variadas para que eles consigam fazer essa visualização. Por exemplo, ali o LED verde localizado na imagem A, no canto superior direito, ele está localizado na imagem B, no canto inferior esquerdo. Então, através disso, os alunos poderão concluir que as lentes convergentes vão gerar imagens reais e invertidas. Os outros 2 artigos que estão lá no quadro, que foram escolhidos para a realização desse trabalho,
também são muito interessantes e vão ajudar bastante o professor. Uma alternativa de baixo custo ao experimento de ótica denominado comercialmente Medic Hologram 3D vai trazer uma explicação de como fazer esse experimento em baixo custo, vai ter a demonstração. E o outro, que é atividades experimentais no ensino de ótica, uma revisão. Terão muitas referências sobre experimentos de ótica geométrica e vão estar todos separados por assuntos, o que vai ajudar bastante na pesquisa, é de fácil entendimento. Então, o objetivo desse ensaio de solução é ajudar o professor na sua prática docente e eu espero, de alguma forma, ter ajudado com esse trabalho. Muito obrigada. Ótimo, obrigada, Andriele. Parabéns pelo trabalho. Agora nós vamos passar para a apresentação do Gabriel e depois a gente vai ter um tempinho para fazer alguns comentários desses 3 primeiros trabalhos. Então eu vou projetar aqui o trabalho do Gabriel. É a apresentação do trabalho uma proposta de experimento de baixo custo sobre fluxo de calor utilizando o método POI, possibilidade de construção de um laboratório em uma escola estadual de ensino básico. Eu sou Gabriel Neves e esse trabalho foi desenvolvido dentro da disciplina de pesquisa e ensino de física do curso de licenciatura em física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olhando para a literatura, vamos encontrar apontamentos de que existe uma separação ou uma divergência entre o que é realizado na prática de ensino de física e o que é pesquisado na universidade, não só no ensino de física, mas também no ensino como um todo. As autoras Rezende e Osterman, já em 2005, apontavam então que existe uma fronteira entre a pesquisa e ensino realizado na universidade e a prática docente da escola básica. Esse foi um dos principais artigos da época. Os outros autores apontaram este mesmo problema, como nessa segunda passagem. Atualmente destacam-se algumas críticas às pesquisas desenvolvidas pelas universidades sobre o contexto da educação básica. O conteúdo de tais apreciações é diverso, discorrendo desde a falta de inserção do pesquisador no contexto de sala de aula até a aplicabilidade e significado das produções geradas. Uma das possíveis causas para isso reside na falta de articulação entre a escola e a universidade, visto que é possível notar um relativo distanciamento entre as atividades de ensino realizadas na escola básica e as práticas de pesquisa e investigação empreendidas no âmbito da universidade. O que esses autores apontam é a mesma questão, de que há um distanciamento e um afastamento da universidade com a prática na escola. Buscando interferir de forma significativa neste fato, é proposta então a atividade prática na escola, desenvolvida dentro da disciplina já citada, e essa prática consiste em buscar uma aproximação da universidade com a escola, a partir de uma entrevista que os estudantes de graduação realizam com o professor ou professora de ensino de física da rede básica. Essa entrevista consiste em fazer um levantamento de informações e, de fato, ter um diálogo com o professor, podendo levantar seus problemas e suas necessidades. A partir dessas necessidades é construído, então, um ensaio de solução, buscando auxiliar o professor na sua prática ou no seu problema específico apontado, material que tem como intenção auxiliar o professor, mas esse material não só pode auxiliar este professor, mas demais professores que tenham o mesmo problema. Dessa forma, então, se constrói uma ponte entre a universidade e a escola a partir desta prática desenvolvida. A professora entrevistada atua no município de Santo Augusto, na rede estadual, como professora de física do ensino médio. Esse município fica distante cerca de 400 quilômetros da capital de Porto Alegre e conta com em torno de 14 mil habitantes, não podendo ser considerado um município grande. A escola tem uma boa estrutura, segundo a professora relata em sua entrevista, contando também com o ensino fundamental, ensino médio, educação para jovens e adultos e um curso técnico em enfermagem. A entrevista foi realizada por meio da plataforma Google Meet e o que de fato acontece essa entrevista, ela consiste em uma série de perguntas elaboradas pelo estudante de graduação que faz a entrevista, tendo como propósito conhecer o professor, conhecer sua realidade e os problemas que
ele enfrenta e entende como problemas e desafios da carreira de professor. Quando perguntada sobre uma dificuldade ou um problema, um desafio que a professora enfrenta, ela dá a seguinte resposta: é nessa parte que eu estou com dificuldade. Tempo para ter como planejar as aulas e atividades práticas. De preferência, teriam que ser de baixo custo, tem que ser com material reciclável, porque eles podem, dependendo do material, até eles trazem, entendeu? Se é de alto custo, eles dependem da escola que não tem condições de comprar. O que a professora relata aqui e que ela relata na entrevista é uma dificuldade de materiais experimentais ou de ter mesmo um espaço de laboratório com experimentos para serem realizados. Isso devido à falta de recursos que a escola possui. Para a realização do ensaio de solução, foi realizada uma busca na literatura a partir do problema apontado pela professora, que está relacionado a atividades experimentais de baixo custo. Para essa busca na literatura, foram selecionados os termos experimento de física, experimentos de baixo custo e alfabetização científica. Devido à questão de tempo para a prática, foram selecionadas as revistas Física na Escola, Caderno Brasileiro de Ensino de Física e Revista Brasileira de Ensino de Física para consulta dos artigos presentes. O período de busca foi determinado a partir do ano de 2010, para diminuir um pouco o volume de artigos e também buscar uma literatura mais atual. A partir da busca realizada, foram encontrados muitos artigos distribuídos dessa forma, segundo esse quadro. Como critério de seleção, foi realizada a leitura dos títulos de todos eles, que resultou na seleção destes 6 artigos presentes nesse segundo quadro. Os artigos foram lidos de forma integral, para que então fossem selecionados os que melhor se enquadravam para a proposta da atividade e para o problema da professora. Da seguinte maneira, então, se elegeu o artigo Experimento de Condução Térmica com e sem o uso de sensores e Arduino. Esse artigo, como a imagem apresenta, é uma montagem experimental de baixo custo, que pode ser realizada pela professora com auxílio dos estudantes e requer apenas o uso de computador para a construção de tabelas, podendo ou não ser feito o uso do Arduino. A segunda proposta de laboratório de física de baixo custo para escolas da rede pública de ensino médio, faz um incentivo à construção de um laboratório de baixo custo na escola, com diversos experimentos que podem ser construídos sem necessidade de um grande recurso financeiro. Para a construção de uma prática, é necessário ter um embasamento teórico, que foi adotado a teoria de aprendizagem significativa de David Alsbaugh. Se tem como aprendizagem significativa, pode ser definida como o processo em que uma informação nova interage de maneira não arbitrária e substantiva com a estrutura cognitiva de quem está aprendendo. Ou seja, essa aprendizagem significativa é diferente da aprendizagem mecânica, aquela que se dá por meio da repetição. Aqui se busca que o estudante vá aprender a partir do que já tem na sua estrutura cognitiva, e essa aprendizagem, então, será mais duradoura. A metodologia para a atividade experimental foi proposto o método POA, predizer, observar e explicar, que consiste em 3 etapas. Predizer, o estudante irá fazer uma previsão a partir da observação do experimento, sem realizar ele. Dessa maneira, o estudante já cria um engajamento com aquele experimento, buscando na sua estrutura cognitiva o que ele já sabe, ao mesmo tempo que o professor também tem conhecimento do que o estudante conhece sobre aquilo e o que sabe relatar. Na segunda etapa, então, acontece a manipulação ou observação do experimento, onde o estudante poderá participar, coletar os dados, para que na última etapa, de explicar, o estudante realizará uma explicação a partir do contraste entre o que ele havia previsto e o que de fato ocorreu quando realizou a observação e a atividade experimental. A partir da metodologia POE, faremos uso do experimento proposto no artigo Experimento de Condução Térmica com e sem o uso de sensores e Arduino, que consiste numa montagem experimental para estudo dos aspectos envolvidos na transmissão de calor, analisando a condutividade térmica de 2 materiais e a transição do fluxo de calor em regime transiente para o fluxo estacionário. A montagem consiste numa base de madeira, num soquete para a lâmpada incandescente, numa lata de metal que foi pintada de preto e 2 barras metálicas, uma de cobre e outra de alumínio, com as mesmas dimensões. A montagem experimental é realizada da seguinte forma:
onde os estudantes podem participar desse processo, já realizar suas previsões. A montagem do experimento proposta aqui faz uso de termômetros, que são colocados a uma distâncias equivalentes um do outro, em relação também à lata. Dessa maneira, não se faz uso do Arduino, que necessita de um maior conhecimento sobre seu funcionamento e também de sensores e que eles sejam ligados ao Arduino e ao computador. Com os termômetros, os estudantes poderão coletar dados para então estudar tanto o fluxo de calor quanto a passagem do regime transiente para o regime estacionário do fluxo de calor. Dessa maneira, se espera que os estudantes construam tabelas, anotem os dados da temperatura em intervalos iguais de tempo e depois construam tabelas e com essas tabelas eles construam gráficos, fazendo uso do computador como um recurso e também já explorando essa habilidade. Com esse experimento, espera-se então que os estudantes se envolvam a coleta de dados, construção de tabela, construção de gráficos, a análise desses dados, muito importante, e também tem o desenvolvimento da capacidade de análise e crítica dos resultados encontrados. Esse é um experimento simples e possível de ser feito em sala de aula. Mas ainda mais, esperamos que com a proposta de laboratório de física de baixo custo para escolas da rede pública de ensino médio, onde os autores fazem um incentivo para que se construa um laboratório de física de baixo custo. Eles apresentam então que inicialmente é necessário fazer um levantamento dos conteúdos que se espera trabalhar na escola e os materiais necessários. Aqui são apresentadas duas estruturas montadas com canos de PVC e conexões. Uma se faz a construção de um trilho de ar usando um soprador e outra faz uso apenas de conexões para montagem de uma bancada óptica. Importante saber que esses experimentos podem ser adaptados dependendo das condições e necessidades da escola e do que a professora pretende trabalhar ou o professor pretende trabalhar na escola, mas que, segundo os autores, é importante a construção porque os estudantes tenham a oportunidade de manipular e trabalhar com práticas de laboratório no ensino básico. Aqui também são apresentadas, essas imagens não estão no artigo, mas elas ilustram alguns dos experimentos presentes no artigo, que também podem ser construídos de forma simples com materiais recicláveis, o que a professora havia comentado como sendo uma necessidade, e que aos poucos a professora poderá construir com seus alunos no laboratório. Cada experimento que é construído fica para o acervo do laboratório e ao longo dos anos ou ao longo do tempo da realização de experimentos se terá um acervo cada vez maior, podendo ser usado com diferentes turmas em diferentes momentos. Dessa forma, então, a gente faz um incentivo para que a professora construa um laboratório seguindo os passos deste artigo. Na prática, é importante salientar que a entrevista com a professora foi muito importante para construir a aproximação entre a universidade e a escola, tendo em consideração que muitas informações dadas pela professora são de grande relevância para o estudo e para um maior enriquecimento da formação do estudante de graduação. A busca na literatura também permite saber o que está sendo produzido em relação àquele assunto, no caso, experimentos de baixo custo. Além de que a proposta de baixo custo utilizando o método POE pode propiciar uma aprendizagem significativa para os estudantes, mostrando que esse método ele é bastante interessante para práticas experimentais e tem uma aproximação com a aprendizagem significativa de David Alsper. Além de que essa experiência se torna muito enriquecedora e se espera que a professora consiga fazer uso dela e colocar em prática e que se sinta incentivada também a construir um laboratório de baixo custo na sua escola. Muito obrigado pela atenção. Obrigada pela tua apresentação, Gabriel. Parabéns pelo teu trabalho. E agora podemos utilizar uns minutinhos para fazer alguns comentários gerais sobre essas 3 primeiras apresentações. Por favor, professor Clayton, fique à vontade para fazer comentários também.
Quem gostaria de começar? Eu vou falar sobre o trabalho da Lislaine, porque a gente usou a mesmo referencial, né, que é ensino por investigação, mas a gente apresentou de formas bem diferentes, então, parabéns, Lislaine, achei legal a forma que tu apresentou também. Um comentário que eu queria fazer, primeiro eu cumprimento os alunos, viu que valeu o esforço de todos, mas eu tenho um comentário bastante geral que é assim, né? Primeiro, algumas coisas, né, Cleiton? Algumas poucas coisas, pode ser, a pandemia trouxe de positivo, digamos, que é, de maneira geral, a prática na escola, a gente fazia com algumas poucas, eu não sei se dá para ouvir, porque tem sei lá, um barulhão aqui, a gente fazia em algumas poucas escolas, porque era uma atividade presencial, os alunos normalmente morando em Porto Alegre, né? E mais, né? Tinha aquela história que para o aluno entrar na escola, a Secretaria de Educação requer um fono, então conseguir isso junto à secretaria só para fazer um trabalho, quando, na verdade, esses alunos, a maior parte, já estão indo na escola, porque ou estão na residência pedagógica, ou estão no TCC, etc. Então, para facilitar minimamente a burocracia que os alunos estariam envolvidos, a gente incentivava que eles fizessem numa escola em que eles já estavam. E, com isso, se limitava a escolas de Porto Alegre, né? Então, essa foi uma das grandes modificações, digamos, que aconteceu com a pandemia, porque a Secretaria de Educação e a URGS, etc., aceitou que se possa entrevistar o professor simplesmente por meio de uma permissão que a diretora dá, e por e-mail, etc., sem contar que uma não deu até hoje, né? Mas tudo bem, eu vou fazer de conta que eu não sei quem é. Tá? Bom, mas então isso abriu uma alternativa, né? E desses que falaram bem, né? São municípios pequenos, alguns, né? Em que a universidade até hoje não estabeleceu laços nenhum, ao contrário do teu caso, por exemplo, né? E o outro comentário que eu gostaria de fazer, e me preocupa daí um pouco, né, é que vê o seguinte, essas 3 escolas, qual é o grande interesse do professor? Ele gostaria de fazer atividade experimental. O professor tem a visão que aula de física necessita de atividade experimentais e não tem as mínimas condições. Tá? Então, pedem que seja coisa de baixo custo, que eles mesmos vão comprar, que os alunos vão levar, etc. E aí, claro, nessa atividade, digamos, às vezes os alunos vão para a literatura, que é mais ou menos o caso da apresentação, né, dos que trabalharam com calor, que foram para a literatura e encontraram artigos bem atuais e bem feitos, levando em conta a teoria de aprendizagem, artigos de pesquisa mesmo, mas que, ao fim e ao cabo, estão fazendo os experimentos já muito antigos, né? Que se faz ao longo tempo, ainda assim a gente tem a expectativa de atender os anseios dos professores, porque afinal é isso que eles estavam pedindo, né? É apenas que eles não possam estar aqui, mas a ideia é que tanto esse vídeo quanto o texto escrito que esses alunos providenciaram vão ser encaminhados para os professores e a gente espera ter algum retorno. Então, a expectativa, né, é que, a mim parece que, frente ao enunciado dos problemas, os trabalhos dos alunos atenderam plenamente. E também acontece, como no caso da André, que novas ideias vêm, porque realmente, vamos dizer, é um problema da ótica trabalhar com sala escurecida, que raramente tem, mesmo quando tem um laboratório, né?
Então, uma alternativa, assim, do iluminador que ela apresentou, etc., como, né, encontrou na literatura por aí, é algo que pode ser útil, inclusive, muitas vezes, para nós, né? Vamos dizer, para locais que têm o laboratório, né, mas que é mais fácil, não precisa escurecer, pode ser uma demonstração dentro da sala de aula mesmo. Então, esses são os meus comentários gerais, ao mesmo tempo que eu cumprimento os três que já apresentaram, né? Mas queria ter um pouco a tua impressão a respeito disso, Cleiton. Com certeza. Primeiramente, agradecer por estar aqui, tá? E assim, dizer que a URGS está formando aí excelentes profissionais, certo? Isso é muito importante porque até uma crítica a se fazer, né? Muitas das licenciaturas agora, a maioria dos professores de licenciatura estão se formando em cursos rápidos, né? Curtinhos, em universidades à distância. Isso me preocupa um pouco, mas aí depois a gente vai ter que ter todo um trabalho de uma formação continuada, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu já sou professor e estou me formando continuamente, então agradecer. E todos relataram ainda essa questão da aproximação, né, da universidade também com a escola. Eu vou fazer uma observação, assim, porque está muito ligado ao tema ao qual, hoje, eu sou um pesquisador do financiamento da educação, certo? Eu recém defendi minha dissertação exatamente nesse tema, do financiamento da educação, então, na garantia, né, de uma escola de qualidade, e para isso precisa de um financiamento que dê conta disso, né? O que a gente defende? Defende o Plano Nacional de Educação, que diz que até 2019 deveria aplicar 7% do PIB em educação e até 2024, 10% do PIB. Hoje a gente está numa média de 5%, baixando um pouquinho, de 2014 para cá, vem baixando o investimento em educação. Por que eu estou falando isso? Porque todos eles relataram a falta, assim, de uma condição de qualidade na escola, né? E essa condição de qualidade, ela não é só a infraestrutura ali do laboratório de ciências que falta, e que aí tem que, então, recorrer a estratégias, né, de construções mais baratas e recicláveis e tudo mais, mas também na qualidade de trabalho do professor, né? Muitos relataram, por exemplo, a falta de tempo. Às vezes, tempo até de período, né, gente? Porque os períodos do ensino médio, eles são de 45 minutos. E de física, são 2 períodos por semana, se eu não me engano. E agora, com a reforma do ensino médio, vai ser 1 período, se eu não me engano, dependendo da escola. Então, tem toda uma questão também por trás disso, política e de pensar a educação, né, estruturalmente, desde o financiamento e toda a sua parte curricular. Outra coisa que me incomoda também é um pouco o projeto político-pedagógico das escolas. Se as escolas, né, discutem lá o seu projeto político-pedagógico, elas vão ter lá, sim, discutir a necessidade de cobrar do governo, né, do Estado, essa condição de qualidade, né, e isso também pouco se discute na escola. Então, eu acho que esses elementos é importante a gente trazer para essa turma, né, para os novos professores, porque vai existir uma necessidade de uma luta, né, uma luta, eu digo assim, um engajamento em prol da qualidade da educação, e essa nossa geração vai estar mergulhada nisso, né, e lutando por isso. E aí tudo está interligado, né? Porque esses elementos surgiram aí, né? Então é por isso que eu saliento isso. E é exatamente o tema ao qual hoje eu pesquiso. E hoje aqui no município, por exemplo, de Alvorada, onde eu moro e tal, eu sou conselheiro do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que é o principal fundo que financia a educação. E a gente está vendo que os municípios não estão aplicando os mínimos constitucionais. Então, no fundo, falta lá o recurso para a escola, mas é uma luta nossa para garantia, né, que esses recursos, o que está previsto na Constituição, chegue à escola. Primeiramente é isso, tá? Hoje a gente tem, então, legislações que garantem esses recursos, mas infelizmente não estão sendo cumpridos. Isso pouco é discutido entre os professores também, e que isso reflete lá, querendo ou não, e a gente tem que ampliar, quer dizer, primeiramente. Tem um plano que diz que tem que ampliar e a gente não está ampliando. E isso reflete, gente, querendo ou não, na valorização do profissional da educação, no tempo que ele tem para planejar, né?
e também na qualidade dessa escola ao qual a gente vai estar inserido. Então, a escola pública, né, ela tem muito ainda a avançar, tem um potencial incrível, e aí, nesse sentido, né, eu estou dizendo assim, que a URGS está formando excelentes professores, acredito que a transformação logo vai vir, eu sou um sonhador, acredito nisso, por isso que eu me engajo em tudo isso, e eu fico super feliz de estar aqui. Então, eu trouxe um pouco esse olhar aí, porque me bateu um pouco assim, né, a coisa de infraestrutura e do tempo do professor para planejar, que tem a ver com a valorização desse profissional, né? Eu acho que isso tudo influencia também o que está acontecendo na escola. Mas dizer que a contribuição de vocês agora, né, nos faz também nos engajar e tentar encontrar, mesmo dentro da condição que está estabelecida hoje, alternativas, né, para um ensino significativo, que é o que vocês trazem aí. Um ensino significativo, né? Não aquele tradicional, onde a gente está, o aluno a educação bancária denunciada por Paulo Freire. Vocês trazem propostas de uma educação ativa, né? Uma metodologia ativa, onde acontecem, de fato, aprendizagens significativas. Então, eu fiquei super feliz de estar aqui, das ideias que surgiram. Acho que é um pouco isso, acho que eu falei demais também. Ótimo, professor, imagina. Obrigada pelos seus comentários, suas contribuições. Vamos continuar, então? Vamos para o William agora. Se tu quiser abrir tua câmera, William, eu vou compartilhar a tela aqui. Olá, eu sou o William. Eu vou aqui então apresentar uma proposta de ensino de física para alunos com deficiência intelectual, realizado dentro do projeto Prática na Escola, sob orientação então da professora Eliane Veit e Camila Colares. O que principalmente motiva a realização desse projeto é o distanciamento que existe entre as pesquisas realizadas no ambiente universitário. Camila. Oi. A apresentação parou, compartilhamento parou. Ué, estranho. De novo. Perdão. Que são realizadas dentro. Vou voltar um pouquinho. Escola, sob orientação então da professora Eliane Veit e Camila Colares. O que principalmente motiva a realização desse projeto é o distanciamento que existe entre as pesquisas realizadas no ambiente universitário, né, com a prática docente nas escolas básicas, em que muitas vezes os docentes, por N motivos, eles não conseguem ter contato com as pesquisas que são realizadas dentro da academia. Este trabalho, então, também tenta promover uma ponte, né, entre pesquisas acadêmicas com a atuação do professor dentro da sala de aula. O projeto Prática na Escola, então, é realizado dentro da disciplina de pesquisa e ensino de física, que pertence ao curso de licenciatura em física da URGS, e é um projeto que tem 4 etapas, basicamente, né? A primeira, então, é contactar um professor de física da escola pública. Ao realizar o contato e ele aceitar participar do projeto, é feita, então, uma entrevista com esse professor, onde, dentro dessa entrevista, é identificada, então, uma necessidade a qual esse professor possui. E uma terceira fase seria, então, buscar na literatura de ensino o que ela sugere, o que ela propõe para lidar com essa dificuldade a qual o professor tem, né? Essa necessidade a qual o professor tem. E a quarta etapa, então, seria apresentar essa proposta para a necessidade do professor, né? Que é o que eu estou fazendo aqui neste momento. A escola, então, na qual o professor atua, era localizada no município de Porto Alegre. Ela atende principalmente alunos de bairros próximos aonde ela está localizada, e esses alunos têm caráter socioeconômico de renda baixa, né? Os bairros a qual essa escola atende também são bairros caracterizados por famílias de baixa renda. E as turmas a qual a escola atende são desde o início do ensino fundamental até o final do ensino médio. A entrevista, então, com o professor durou cerca de 40 minutos, foi realizada virtualmente dentro da plataforma do Google Meet, né? E na entrevista, então, se identificou, né, a necessidade do professor
em como lidar, né, com alunos que possuem extrema dificuldade, né, principalmente alunos ali que possuem certas deficiências intelectuais e que estão dentro, né, de turmas com vários outros alunos, ao qual o professor tem uma certa dificuldade, né, de conseguir dar um atendimento ideal para todos. Então foi-se buscado na literatura de ensino de física alguma coisa, né, que pudesse então solucionar, né, essa necessidade do professor. Então eu realizei a pesquisa no portal de periódicos da CAPES, com os termos inclusão e ensino de física, na qual se obteve 149 resultados e selecionei um trabalho. E também foi realizado uma pesquisa dentro do Google Acadêmico, com os termos inclusão e ensino de física, onde se obteve mais de 13 mil resultados. Eu fui avaliando pelo título apresentado na página do Google Acadêmico, e dentre os trabalhos ao qual eu olhei pelo título, né, eu cheguei então em um trabalho selecionado para essa pesquisa. Porém, né, com apenas 2 trabalhos selecionados, eu acabei selecionando outros 2 a partir do primeiro trabalho selecionado no portal de periódicos da CAPES, através da autora do trabalho em questão. Então, o primeiro trabalho selecionado foi da professora Ângela Maria dos Santos, né, que é o ensino de física para jovens com deficiência intelectual, né, uma proposta para facilitar a inclusão na escola regular, onde é relatado, então, a experiência da professora no seu projeto de pós-doutorado realizado em Portugal, onde ela, então, fez certos atendimentos com 3 alunos que possuíam as suas limitações, e ela obteve alguns resultados através do seu trabalho com esses alunos que foram significativamente melhores, né? E vai ser também o principal trabalho apresentado aqui nessa proposta. O segundo trabalho selecionado através então da pesquisa do Google Acadêmico foi Processo de Inclusão Escolar no Ensino de Física, as contribuições do uso de objetos educacionais, onde se vai utilizar, né, objetos educacionais, que são simulações, vídeos, né, materiais assim que são mais interativos com esses alunos, principalmente para promover inclusão em sala de aula. O principal objetivo da pesquisa é promover a inclusão, embora no trabalho se mostre, né, com que se obteve uma melhora significativa do aluno, do desenvolvimento do aluno durante a realização do projeto. O terceiro trabalho, cheguei a partir dele pesquisando outras publicações também da professora Ângela Maria dos Santos, né, que é então materiais educativos para ensino inclusivo de física, que ele foi apresentado então no segundo Congresso Internacional de Direitos Humanos e Escola Inclusiva, em que ela vai apresentar ali alguns materiais formulados para o ensino de física com alunos com deficiência visual. Porém, ela vai também defender, né, com que, apesar de serem materiais para alunos com deficiência visual, eles também podem ser utilizados para pessoas que possuem outros tipos de deficiência ou limitações, né? E a criação, então, de materiais para o ensino de ciências na realidade inclusiva foi-se chegado a esse trabalho também pesquisando a professora Ângela Maria dos Santos, em que ele vai, então, apresentar alguns pontos que são importantes, né, de serem considerados na hora de se produzir materiais inclusivos. O referencial teórico, então, para essa proposta é da taxonomia de Bloom revisada, né? A taxonomia de Bloom, então, ela surgiu em 1956, através de Benjamin Bloom e de seus colaboradores, em que se estabeleceu alguns estágios para o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa. Eventualmente, lá no início dos anos 2000, essa taxonomia ela foi então revisada, né, dando-se então o nome de taxonomia de Bloom revisada, onde se propôs, né, 2 dimensões através então dessa categorização do desenvolvimento cognitivo, que é chamada então de dimensão do conhecimento e a dimensão dos processos cognitivos, né? A dimensão do conhecimento, então, ela está dividida em 4 categorias, que seria conhecimento efetivo, conceitual, procedural e metacognitivo, sendo o conhecimento efetivo o mais básico, né? Então está relacionado ao conteúdo ao qual o aluno absorve, se ele consegue, então, realizar e resolver problemas a partir dos conhecimentos que ele obteve, né? O conceitual está relacionado, então, aos conceitos que foram trabalhados com esse aluno, né? O procedural está relacionado
se o aluno consegue realizar atividades práticas com os conhecimentos ao qual ele obteve, né? E o metacognitivo está relacionado, então, a uma ampliação muito maior àquilo que foi proposto inicialmente para o aluno, né? Principalmente com relação à questão de interdisciplinaridade, né? Pegar o conhecimento obtido e relacioná-lo com outras coisas que aparentemente não são de relacionamento direto, né? E também, então, na dimensão de processos cognitivos, né, se estabeleceu-se, então, 6 verbos para denominar esses estágios, né? Que são lembrar, entender, aplicar, analisar, sintetizar e criar. E cada um desses 6 verbos possui um outro subgrupo de verbos, né? Que estão relacionados com os estágios da qual esse aluno se encontra, né? Há uma certa hierarquização em cada uma dessas dimensões, no sentido de que normalmente, né, o estudante, né, ele primeiro vai de lembrar para entender, para depois aplicar, porém na questão dos processos cognitivos isso não é tão rígido assim, né? Um exemplo que o aluno ele pode primeiro querer conseguir aplicar um conhecimento para depois entendê-lo e analisá-lo. Já na dimensão de conhecimento efetivo se tem uma hierarquização mais rígida, no sentido de que primeiro o estudante obtém o conhecimento efetivo, para depois conceitual, para depois procedural, para daí então chegar no método cognitivo. Se ele já apresenta, por exemplo, um conhecimento já de nível procedural, isso quer dizer com que ele já obteve então conhecimento efetivo e conceitual. E uma das principais utilizações da taxonomia de Bloom, né, é estabelecer então objetivos claros daquilo que se espera do aluno, né, ou daquilo que é importante com que o aluno chegue, né, estabelecer então objetivos claros a partir disso. E a proposta de ensino ao qual eu quero apresentar, então, está baseado, como eu já disse, no trabalho da professora Ângela Maria dos Santos, em que ela, então, trabalhou com alunos de diferentes limitações, né, e dificuldades, que nem o aluno A1, que possuía dificuldades psicomotoras, cognitivas e intelectuais, o aluno A2, ele possuía limitações nas funções mentais, entre outras coisas também, né, como domínio intelectual, memória. O aluno A15 ele possuía também muitas limitações semelhantes ao aluno A2. E a professora, né, então ela realizava atividades em contraturno com esses alunos, né, eles frequentavam uma turma regular e viam o mesmo conteúdo que estava sendo visto nessa turma regular, né, mas então a professora realizava atendimento específico com esses alunos, e que ela utilizou-se então de 3 métodos, né? O chamado método aluno ouvinte, aluno pesquisador e aluno descobridor. Em cada um dos métodos ela utilizou-se de ferramentas distintas, né? E ali então a gente pode ver na terceira parte da tabela, né, os conteúdos que foram vistos então com cada um desses alunos e os métodos que se foi utilizado e as ferramentas para cada um dos conteúdos vistos. Então, o método do aluno ouvinte consistia basicamente em aulas expositivas e tradicionais, porém, esse método ele não surtiu muito efeito, né? Os alunos tinham uma certa dificuldade em conseguir manter a atenção utilizando esse método muitas vezes seguidas. O método do aluno descobridor ele foi o método que mais demonstrou resultado com esses alunos, e é um método que consiste, né, em basicamente tornar o estudante um agente ativo no seu processo de educação, né? O estudante ele vai então participar ativamente das atividades ali que vão ser propostas para ele, né? E o aluno pesquisador consistia então de encontrar respostas através de questionamentos de uma certa postura independente do aluno. Porém, esse método ele acabou não sendo considerado na avaliação final da pesquisa, devido aos alunos não conseguirem então apresentar, né, uma determinada autonomia mínima para conseguir realizar o método efetivamente. Algumas atividades realizadas então pela professora Ângela Maria dos Santos no método do aluno descobridor, né, foram, por exemplo, colocar cones igualmente espaçados ou também com espaçamentos distintos, né, mas para fazer então avaliação de conceitos como velocidade e aceleração, né, pedia-se então para que o aluno percorresse os cones, um outro aluno anotava num cronômetro, né, o tempo que
que o estudante demorou para percorrer cada cone, e a partir dali, então, Simão conseguia montar tabelas de dados, gráficos, né, e a partir disso, então, fazer uma análise de caráter mais experimental, né, da atividade proposta. Uma segunda atividade realizada pela professora, né, foi, então, se utilizar de circuitos elétricos e, a partir dali, então, ver a variação de brilho de lâmpadas a partir da montagem do circuito. Então, ali ela conseguia discutir questões como corrente elétrica e resistência elétrica com esses alunos, né? Também se utilizou-se de maquetes, por exemplo, do sistema solar, para discutir questões como eclipse e fases da Lua, e também se utilizou-se, por exemplo, também do Google Maps para trabalhar questões relacionadas a referencial. Mas em todas as atividades dentro desse método, né, se consistia então do aluno ativamente dentro das atividades. A professora então avaliou os alunos através da taxonomia de Bloom revisada, em que ela só utilizou tanto de testes escritos, mas também de avaliação oral, desenhos e também de conversas informais, onde ela estabeleceu determinados níveis, né, de desenvolvimento a partir dos estágios de conhecimentos da taxonomia de Bloom. Então, os primeiros estágios de conhecimento estão relacionados ao conhecimento efetivo, depois ao conhecimento conceitual e ao conhecimento procedural, né? E a professora, então, ela obteve resultados significativamente melhores, né, através do método de aluno descobridor em relação ao método de aluno ouvinte, né, com os alunos estudados na pesquisa. Então, só para encerrar, né, a proposta de ensino da qual eu gostaria de oferecer, né, seria então realizar mais atividades dentro da metodologia de aluno descobridor e que são atividades que podem ser utilizadas com toda a turma. Isso promoveria maior processo de inclusão também com os alunos, à medida que eles não precisam ser separados da turma para realizar as mesmas atividades, né? E utilizar então a taxonomia de Bloom para fins de avaliação desses alunos, já que muitas vezes avaliações padrões, esses alunos não dão um retorno esperado, né? E se utilizar então de avaliações alternativas, né? Como avaliação oral, desenhos, conversas informais e outras coisas do gênero, e não só, por exemplo, testes escritos, né? Provas formais que normalmente se utiliza, né? Aqui estão as referências então utilizadas nesse trabalho, né? Então eu gostaria de agradecer a todos, espero poder ajudar então com essa pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigada pela tua apresentação, William. Parabéns pelo teu trabalho. E por conta do tempo, vamos passar para o próximo, que agora é o Júlio. Eu me chamo Júlio, eu sou licenciado do curso de Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e eu venho aqui agora apresentar meu trabalho intitulado Termodinâmica no Ensino Médio, Experimentos de Baixo Custo utilizando o método Predizer, Observar e Explicar, o POE. Esse trabalho ele foi desenvolvido em meio a um contexto em que a formação docente é um tema, por um lado, de grande interesse em pesquisas acadêmicas e também gera bastante encaminhamentos e discussões em políticas públicas. Segundo a autora Adair Nakarato, além de não serem ouvidos e de não participarem das decisões que lhes dizem respeito, nos últimos anos, os professores têm sofrido uma série de regulações em seu trabalho decorrentes das reformas educacionais pautadas em modelos empresariais. Há, portanto, aí um fosso entre aquilo que é pesquisado nas pesquisas acadêmicas e o que acaba chegando nas escolas básicas, que chegam por meio das políticas públicas. Como uma alternativa de estreitar essas relações e de diminuir esse abismo entre as duas instituições, surge a CAPES, que, a partir de 2007, além de coordenar o Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil, também passou a ser responsável pela formação inicial e continuada de professores da educação básica. Outra alternativa que eu trago também de estreitar relações entre conhecimentos que são produzidos nas instituições de ensino superior, em pesquisas acadêmicas e também nas instituições de educação básica, é a prática na escola. A prática na escola é uma atividade desenvolvida na disciplina de pesquisa e ensino de física dos cursos de licenciatura em física da URGS. A prática na escola, ela consiste, primeiramente, de uma busca por um professor ou uma professora da educação básica que atua em alguma escola da rede pública e, após essa busca, fazer uma entrevista com esse professor.
Na entrevista, o professor vai levantar alguma questão de dificuldade ou de interesse que ele tem em relação ao ensino de física. Então, nós, estudantes matriculados na disciplina, fazemos essa entrevista, fazemos um levantamento das questões que o professor tem interesse ou dificuldade, buscamos na literatura algum tema relacionado ao que o professor levantou e depois desenvolvemos uma proposta de solução à questão levantada por ele. E esse trabalho aqui, então, se trata dessa proposta de solução levantada por um professor de uma escola da rede pública. Então, a escola onde o professor atua é uma escola pública que, segundo o último censo escolar, que foi desenvolvido em 2017, possui 1.555 estudantes. Essa escola é uma escola de educação básica, possui turmas do ensino fundamental 1 e 2 e do ensino médio, e possui, de acordo com esse mesmo censo, 619 estudantes no ensino médio. A escola ela fica localizada na periferia de Porto Alegre, então os estudantes que ali estudam são estudantes que moram no bairro mesmo onde a escola está localizada, em regiões próximas. E também são, em grande maioria, estudantes de baixa renda. A entrevista com o professor, ela ocorreu de forma virtual, por meio da plataforma Google Meet, e ela teve duração de pouco mais de 1 hora. Além disso, antes da entrevista, o professor leu um termo de consentimento livre esclarecido e concordou em participar da pesquisa. Mas trago na entrevista com ele realizada 2 pontos bastante importantes, que eu vou ler aqui. A minha, no caso do professor, ideia de fazer física era por gostar de estudar física. Então, na faculdade, a parte que eu mais gostava era a parte experimental, né? Fazer bastante experimentos e tal. E essa é a grande dificuldade assim, da disciplina de física. O professor também relatou que a falta de um espaço específico para poder fazer experimentos de física, como um laboratório de ciências, é um grande empecilho para se poder realizar atividades experimentais nas aulas de física. Outra fala dele é a seguinte: o que acontece? Eu, particularmente, trabalho os 3 anos, tá? O primeiro ano eu consigo fazer bastante experimentos assim. Mas tem outras coisas que tu sente assim, uma dificuldade grande. Por exemplo, tu vai trabalhar termodinâmica. O que tu vai inventar assim de uma forma prática e didática que eu possa comprar, levar e trazer? A escola não te oferece um lugar, por exemplo, para te guardar o teu material, né? Então aqui também traz de novo essa parte da falta de um lugar próprio para poder ter esses experimentos e materiais experimentais de física. E também com isso o professor acaba ele mesmo comprando ou desenvolvendo, construindo, levando para a escola alguma atividade experimental, realiza na escola e depois leva de volta para casa. Então, a grande questão levantada pelo professor aqui foi a de fazer experimentos de termodinâmica que sejam fáceis de se deslocar para um lugar para outro, que também não tenham um custo elevado, que também sejam fáceis de se reproduzir. Então, após a entrevista, acabei fazendo uma busca na literatura, ela se deu da seguinte forma. Primeiro, eu fiz uma busca no portal de periódicos da CAPES, para ter um panorama geral sobre o assunto. E depois estreitei essa busca para o Caderno Brasileiro de Ensino de Física e para a Revista Brasileira de Ensino de Física, que são 2 revistas bastante conceituadas na área de ensino de física. Os termos pesquisados nessas buscas, no portal de periódicos da CAPES e nas 2 revistas, se encontram nesse quadro. Os resultados também estão aqui e os artigos pré-selecionados também. No portal de periódicos da CAPES, na primeira busca, eu encontrei mais de 12 mil artigos e na segunda busca, mais de 9 mil. Então, eu acabei lendo apenas os primeiros 40, 50 artigos. E nessa busca, acabei pré-selecionando 4. No Caderno Brasileiro de Ensino de Física, pré-selecionei 8. E na Revista Brasileira de Ensino de Física, 2. Como é que se deu essa pré-seleção? Eu li o título e também o resumo. E ali fui identificando, primeiro, que o assunto fosse termodinâmica e também que tivesse alguma atividade experimental e que essa atividade experimental fosse realizada no ensino médio e também que o aparato experimental dessas atividades não fossem fáceis de se carregar e de se reproduzir. Então, toda essa busca, eu acabei pré-selecionando 14 artigos, que após uma leitura dinâmica, diminui para 6. Todos os 6 artigos, eles falam sobre atividades experimentais de baixo custo para serem realizadas no ensino médio. Praticamente todos, com exceção de um, tiveram a sua aplicação realizada no ensino médio. O primeiro artigo se chama Medição do calor específico do ar em sala de aula, onde os autores constroem um aparato experimental e também discutem toda a teoria por trás para poder se medir o calor específico do ar em uma sala de aula, e o que eles usaram como instrumento para poder realizar o experimento foi um secador de cabelo. O segundo artigo é Pressão e Volume em Balões de Festa. Podemos confiar em nossa intuição? Onde os 2 autores fazem uma discussão sobre, após inflar 2 balões de festa,
de formas desiguais conectarem entre eles um cano obstruído, após desobstruir esse cano, o que acontece? Qual que vai inflar mais, qual que vai desinflar? E eles discutem sobre isso e sobre o potencial de se discutir isso em sala de aula e que pode também ter resultados contraintuitivos. O terceiro artigo é a proposta de atividade para abordagem do conceito de entropia no ensino médio, onde os autores propõem um experimento super simples para se discutir a segunda lei da termodinâmica no ensino médio, onde eles focam no conceito de entropia e no seu caráter probabilístico. O quarto artigo se chama Experimentoteca de Física, uma proposta alternativa para o ensino de física no ensino médio, onde os autores eles constroem a experimentoteca, que faz parte de um conjunto de atividades experimentais de todas as áreas da física, mas aqui eu vou focar apenas na parte da termodinâmica. E os autores, portanto, também discutem a aplicação dessa experimentoteca em escolas e discutem os experimentos que eles construíram todos de baixo custo. O quinto artigo é experimento de condução térmica com e sem uso de sensores de Arduino, onde os autores eles desenvolvem todo um aparato experimental para se discutir condução térmica e fazem essa aplicação desse experimento usando primeiro termômetros e depois sensores e Arduino, e ainda incentivam o uso de computadores nessa atividade experimental. E o último artigo se chama Ensinando Termodinâmica por meio de experimentos de baixo custo, onde os autores eles constroem um kit que eles chamam de caixa mágica, que possui 3 experimentos de termodinâmica. E também discutem a aplicação dessa atividade experimental, dessa caixa mágica, em salas do ensino médio. Mas para poder construir esse ensaio de proposta de solução, eu usei como embasamento teórico a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel e como embasamento metodológico o POE, o método predizer, observar e explicar. Segundo o autor, a aprendizagem significativa ela ocorre quando uma nova informação, um novo conhecimento, se relaciona com a estrutura cognitiva do estudante de forma não literal e não arbitrária. Essa nova informação ela interage com o que o autor chama de subsunsor, que ele já tem existente na estrutura cognitiva do estudante. Segundo Moreira e Osterman, o subsunsor é, portanto, um conceito, uma ideia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva, capaz de servir de ancoradouro a uma nova informação, de modo que essa adquira significado para o indivíduo. E também, para que ocorra a aprendizagem significativa, é preciso que o material estudado ele seja potencialmente significativo e que também haja predisposição dos estudantes à aprendizagem. Que o método POL é utilizado para atividades experimentais, também simulações experimentais, e ele consiste em 3 etapas. A primeira etapa é o predizer, onde os estudantes eles vão fazer previsões sobre um fenômeno. No caso, uma atividade experimental, antes eles observarem o experimento, eles vão fazer previsões sobre o que vai acontecer ali. A segunda etapa é o observar, onde os estudantes então, vão observar esse fenômeno. E a terceira etapa é o explicar, onde os estudantes vão fazer o quê? Vão explicar o fenômeno observado, considerando as hipóteses que eles levantaram anteriormente. Então, qual é a nossa proposta aqui para o professor? Vou considerar aqui para discussão os trabalhos de Rosa e colaboradores e Rocha e Dickman, que é o de condução térmica e o da caixa mágica. Então, os tópicos abordados são transferência de energia térmica na forma de calor por condução e também a transição do regime transiente para o regime estacionário. O regime transiente é quando a quantidade de calor que entra em uma mesma seção reta é diferente da que sai, e o estacionário é quando a mesma quantidade de calor que entra é igual à que sai. Além dos conteúdos de física já mencionados, podem ser trabalhados a construção, manipulação e análise de dados. Os materiais utilizados são uma lata metálica, um soquete, uma lâmpada incandescente, 60 cm de cabo de fio paralelo, um plug macho com 2 pinos, também pode ser de 3, um suporte de madeira ou MDF, uma barra de alumínio com medição de 42 cm de comprimento, 2 de largura e 3 mm de espessura, uma barra de cobre com as mesmas medidas e uma tampa de panela. Também podemos usar 6 pregos ou 6 parafusos, parafina ou cera de vela, 6 termômetros e 6 prendedores de roupa. A montagem se dá da seguinte forma. Primeiro aqui vamos ver os materiais utilizados, com o suporte de madeira, a lâmpada, o soquete, o plug já conectado com um fio, a lata metálica e as 2 barras, a de alumínio e a de cobre. As 2 barras são os mais difíceis de se encontrar, mas a barra de alumínio ela pode ser encontrada em oficina de esquadria de alumínio e a barra de cobre em lojas de materiais elétricos. Aqui mais um pouco da montagem, onde se tira o fundo da lata metálica e ela fixa ela no suporte de madeira
com um soquete dentro para poder colocar a lâmpada. E também é feito um corte lateral nos dois lados para poder colocar as duas barras. As barras aqui elas foram fixadas com rebite, mas também pode ser fixadas com cola epóxi. E essa é a montagem experimental finalizada, com a lata, a lâmpada dentro, as duas barras, aqui já com os prendedores e os termômetros, e uma panela para evitar perda de energia. E segundo o trabalho de Roche Dickman, eles trazem também aqui a barra de alumínio, que eles chamam de experimento, onde tem uma barra de alumínio e é colado 3 pregos ou 3 parafusos com parafina ou com cera de vela, e conforme esquenta, vão caindo da barra. Então, como é que é essa proposta de solução? Primeiro, vamos usar o método POE, né, e as suas 3 etapas de dizer, observar e explicar. Antes de se iniciar a atividade experimental, o professor ele constrói aquele aparato e, inclusive, ele pode construir isso em sala de aula junto com os estudantes. E, primeiramente, então, ele fixa 3 pregos em cada uma das barras, igualmente espaçados entre si, nas mesmas posições nas duas barras. Então, ele parte para a primeira etapa, que é o predizer. E ele pode, nesse momento, incentivar a participação dos estudantes fazendo algumas perguntas, como, por exemplo, o que acontece após acender a lâmpada? O que acontece com os pregos? Os pregos de uma mesma barra, eles caem juntos? Os pregos das duas barras, eles caem juntos? Por quê? O que influencia isso? E daí os estudantes vão lançando as suas previsões sobre o que vai acontecer. Então, na segunda etapa, é a observação do experimento. O professor vai ligar a lâmpada e vamos ver o que vai acontecer. Nesse momento, inclusive, ele pode, se ele quiser, fazer uma discussão sobre qual é o papel da lâmpada nesse experimento. A lâmpada como uma fonte de calor e também o processo de transferência de energia térmica na forma de calor por irradiação. Na terceira etapa, o explicar, o professor então questiona os estudantes sobre as hipóteses que eles levantaram na primeira etapa e os resultados observados na segunda etapa. Lembrando que os estudantes então vão ter que explicar o que eles estão vendo, o que eles viram, levando em consideração o que eles previram. E ainda para enriquecer mais a discussão, o professor pode fazer esse experimento novamente, e agora, ao invés dos pregos, colocar os termômetros, com aquela montagem que eu mostrei na foto anteriormente. E fazendo isso, então, o professor pode, inclusive, pedir para os estudantes anotarem valores de temperatura em determinado período de tempo, por exemplo, a cada 2 minutos, colocarem numa tabela, tipo uma planilha como o Excel ou como o Google Sheets, e ali construir um gráfico da temperatura em função do tempo, e que aí o professor pode discutir a transição do regime transiente para o regime estacionário. Mas, de forma geral, o papel do professor nessas atividades experimentais é o de mediador. Então, o professor ele vai, primeiro, na predição, ele vai incentivar a participação dos estudantes, perguntando, questionando. Na segunda, também, para que eles observem. E na terceira, também, para poder fomentar a discussão, tipo, dar a explicação deles, o que eles observaram e do que eles previram. E também, nessa parte de fazer o gráfico, colocar os valores na tabela, fazer um gráfico de temperatura em função do tempo, a participação do professor pode ser bastante importante, até para evitar qualquer tipo de frustração dos estudantes por não conseguir construir o gráfico de qualquer forma que seja. Mas, de forma geral, a proposta é essa. Eu espero que ela seja útil ao professor e que ele possa adotar em suas atividades em sala de aula. Muito obrigado. Obrigada, Júlio, pela tua apresentação. Parabéns pelo teu trabalho. E agora, então, passamos para a apresentação da Lara. Vou compartilhar a tela com vocês. Olá, meu nome é Lara Edith e esse é o meu trabalho para a prática na escola. O título do meu trabalho é Práticas Docentes para a Promoção da Alfabetização Científica com base no ensino por investigação e na argumentação científica. As minhas orientadoras foram a professora Eliane Angela White e a Camila Colares. O trabalho da prática na escola visa aproximar os estudantes de licenciatura, como é o meu caso, da realidade da escola básica. Então, por que existe a prática na escola, né? E por que ela existe dentro da disciplina de pesquisa em ensino de física? Porque existe uma distância entre a pesquisa em ensino de física e a escola básica. E aí, nessa disciplina, partindo dos saberes de um docente atuante, a gente consegue fazer uma tentativa de aproximação. Esse afastamento entre a pesquisa e a escola, ele é histórico e ele é documentado em várias referências. Aqui eu cito Jardilino e Diniz, em 2019.
No que pese essa proximidade, a universidade ainda não havia se aproximado da escola. Apenas estava dentro desta para produzir um saber externo a ela. Um conhecimento que não transformaria a cultura, porque não era feito de dentro e não contava com o auxílio dos seus próprios atores, a saber, os professores e as professoras. Para fazer uma ponte, né, em que o saber deixasse de ser sobre a escola e passasse a ser para e com a escola, propomos a escuta do professor e também um trabalho de um sentido mais colaborativo. Aqui, Jardilene e Diniz também trazem potencialidades de uma prática colaborativa. Essa parceria como uma via de mão dupla em que academia e comunidade são beneficiadas. De um lado, a comunidade se consolida em um campo para o trabalho científico desenvolvido na universidade, e esta, por sua vez, retorna para primeiro os conhecimentos que nela se produzem na forma de projetos e ações que proporcionam melhorias educacionais. Em vista de promover essa aproximação que foi comentada e de também fazer um trabalho colaborativo, a gente fez uma entrevista semi-estruturada com um professor da rede básica. No meu caso, era um professor da rede municipal de Porto Alegre, que atua numa escola da região periférica, de médio e pequeno porte, e que tem uma estrutura relativamente boa, tem até um laboratório de ciências na escola. Esse professor, ele dá aula de ensino de ciências, no ensino fundamental, e ele tem formação em biologia, com uma passagem pelo curso de farmácia. A nossa entrevista durou mais ou menos 1 hora, teve mais de 20 páginas de transcrição. Por conta disso, vou trazer só os pontos que pareceram relevantes para fazer a nossa busca na literatura. Trago aqui a primeira citação, também devido a essa falta de, talvez, uma formação, alfabetização científica e tal, às vezes faltam. Eles fazem o experimento, vamos dizer assim, as práticas, mas essa coisa de explicação, sabe, daquele experimento aí fica faltando. Aqui o professor destaca como a alfabetização científica é um ponto importante para ele e também como é importante que os estudantes, além de realizar experimentos, também interpretem seus resultados. Ele destacou com bastante ênfase que tinha dificuldade em preparar aulas práticas e também construir experimentos para a física. Além disso, ele também destacou que vínculo com a realidade do estudante e uso de problematizações era importante para ele. Isso é exemplificado nessa citação. Sempre relacionando, tá? E aí, onde isso tá no teu dia a dia? Na tua casa, né? Onde é que tá acontecendo? Se você parar com isso, consegue entender que isso tem relação com aquilo? Isso é fundamental. Senão, eu nem abordo. Partindo, então, dessas falas, foi percebido 3 enfoques principais na problemática do professor. O mais importante para ele era que fossem construídas, né, práticas e experimentos, mas também ele destacou muito o contexto e a alfabetização científica como importantes. Nesse sentido, entendendo que o professor tem pouca familiaridade com a física, pareceu que uma abordagem mais geral seria mais interessante para que ele conseguisse atuar a longo prazo. Então, o nosso problema de pesquisa foi quais práticas do docente, partindo de metodologias que vinculam experimentação e contexto do aluno, podem contribuir na alfabetização científica. A partir disso, foi feita a busca na literatura, inicialmente dentro do portal de periódicos da CAPES, utilizando os seguintes termos-chave: ensino por investigação, ensino fundamental e experimente, modelagem e ensino de ciências e alfabetização científica. Teve um retorno bem grande, porém nós selecionamos 29 artigos pela leitura dos títulos deles. E esses 29 tiveram maior ocorrência em 2 periódicos, a Investigação e Ensino de Ciências e a Ensaio, Pesquisa em Educação e Ciências. Por conta disso, foram escolhidos esses 2 periódicos e foi feita uma nova pesquisa dentro da base de dados deles. Dessa pesquisa, então, ficaram 22 trabalhos, que a partir da leitura do título e do resumo, se entendeu que 5 seriam uma boa base para o trabalho. Esses 5 trabalhos estão indicados no trabalho escrito. Desses 5 foram escolhidos 2. O primeiro foi o Propósitos Epistêmicos para a Promoção da Argumentação em Aulas Investigativas, e o segundo é a Alfabetização Científica, Ensino por Investigação e Argumentação, Relações entre Ciências da Natureza e Escola. Então, tendo em conta essa busca, foi entendido que o referencial teórico-metodológico é a alfabetização científica, o ensino por investigação e também o uso da argumentação científica na cultura escolar. A alfabetização científica é entendida como uma prática educativa que visa a formação para a cidadania. Os principais objetivos dela incluem tomada de decisão, tomada de posicionamentos, e isso envolve muito mais do que entender termos e conceitos científicos. Como a Saceron propôs em 2008, no trabalho de doutorado dela, há 3 eixos que podem estruturar a alfabetização científica. Então, além da compreensão básica de termos e conceitos científicos, ela também propõe compreensão da natureza da ciência e dos fatores que influenciam sua prática, e entendimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, para concretizar a alfabetização científica, nós podemos utilizar o ensino por investigação. Nessa metodologia de ensino, os estudantes são vistos como protagonistas da construção do conhecimento. O foco deles vai ser resolver problemas, e para isso eles vão ter que exercitar habilidades que remetem à prática científica.
Tudo isso, claro, feito com a supervisão do professor. Então, na sala de aula, o professor ele vai ser um propositor de problemas, um mediador, que vai tanto incentivar os alunos a argumentar, quanto também conseguir fazer com que eles se expressem e propor questões que façam com que os alunos se comuniquem e argumentem entre si. E, por fim, o professor é uma autoridade na sala de aula, então, mesmo que há maior liberdade e autonomia e protagonismo dos estudantes, o professor ainda é quem propôs as temáticas e quem domina a área do conhecimento estudada. Então, por conta disso, ele tem que intervir e também delinear um pouco os limites daquela aula. Por fim, a gente pode entender a argumentação científica como um aspecto central do ensino por investigação. Entendendo a argumentação como forma básica de pensamento, se torna uma ferramenta muito importante para a gente conseguir avaliar as aulas e o entendimento dos estudantes. Além disso, a argumentação é uma prática constante dentro da comunidade científica. Mas exercitar isso é de extrema importância para que os estudantes tenham uma compreensão mais amplificada do que é ciência. Para que esse referencial seja colocado em prática, é preciso que o professor tenha clareza de seus objetivos e também de como deve ser sua postura em sala de aula. Pensando nisso que vem a nossa proposta de solução, para dar os meios para metodologias que às vezes parecem bastante abstratas, possam ser utilizadas em sala de aula com uma maior tranquilidade pelo professor. O primeiro ponto que a gente destaca são os indicadores de alfabetização científica que a Saceron propôs, são 10 indicadores. Seriação de informações, organização de informações, classificação de informações. Então, esses são todos relativos ao conhecimento, tanto prévio quanto o que está sendo produzido. Raciocínio lógico, raciocínio proporcional, que são características muito marcantes em processos argumentativos, levantamento de hipóteses, teste de hipóteses, justificativa, previsão e explicação. Além de ser importante ter clareza na definição dos objetivos da aula, também é essencial que o professor entenda o papel da sua postura em sala de aula como algo que vai afetar totalmente os rumos do que vai ser discutido. É essencial que se entenda a ciência e a alfabetização científica como processos mutáveis, já que eles são práticas sociais e culturais, que sempre vão ter novas práticas e novos conhecimentos que vão alterar a forma como a gente percebe tanto a ciência quanto a alfabetização científica. Por conta disso, os 3 eixos da alfabetização que foram apresentados lá no início nos auxiliam a buscar temas, habilidades e conhecimentos que são importantes se trabalhar em sala de aula e seguem alinhados com o entendimento atual do que envolve fazer científico. Outro ponto da postura é que é importante que o professor promova a interação dos estudantes, tanto entre si, quanto com o conhecimento, o aparato científico e os conceitos que eles estão abordando. Também é importante que se valorize as pequenas ações do trabalho. Em geral, por conta de ele não ser o protagonista, ele vai ter pequenas intervenções, mas elas não deixam de ser importantes. Essas intervenções podem ser no sentido de apontar imprecisões, destacar os conhecimentos prévios que embasaram as falas dos estudantes, ou reforçar as experiências e relações que estão se estabelecendo ali. A Saceron e o Ferraz, em 2017, trazem um destaque para como podem ser os níveis, né, dessas intervenções. Então, podem ser de nível técnico, que falam tanto sobre o manuseio do conteúdo e dos aparatos, quanto um nível epistêmico, que tem a ver com a construção de significado e como eles estão estabelecendo relações entre o que eles estão observando, os dados que eles têm, as evidências e as conclusões. Também é muito interessante que o professor tenha uma postura criativa e conciliadora. Criativa no sentido de que ele deve propor problemas profícuos, né, que mobilizem a turma. Conciliadora no sentido de que, apesar de ser uma autoridade, ele não pode se ver como alguém superior, então ele tem que estar sempre aberto à argumentação e ele também pode mudar de ideia, assim como os estudantes dele podem. O último ponto apresentado no nosso ensaio de solução são os propósitos epistêmicos para a promoção da argumentação, propostos por Ferraz e Saceron lá em 2017. Então, são 5 posturas do professor em sala de aula que podem auxiliar a promover a argumentação. Esses propósitos envolvem retomar, que tem a ver com retomar informações, dados e conceitos, problematizar, explorar tanto ponto de vistas quanto condições de investigação, qualificar, que envolve avaliar conhecimentos, fenômenos observados um em relação ao outro, fazendo comparações e julgamentos, e sintetizar, que envolve tanto a síntese de informações quanto explicações. Então, uma forma de ilustrar um pouco como se podem utilizar tanto os indicadores na formação dos objetivos, quanto essas características do professor na sala de aula, eu trago aqui uma proposta didática para ser feita por ensino por investigação, que é sobre pressão atmosférica e pressão hidrostática. O primeiro passo, considerando que vários professores do ensino de ciências não têm formação em física também, assim como o professor que eu entrevistei, é que o professor busque uma fonte confiável para se apropriar daquele conceito. Então, boas fontes são
o Paul Hewitt, com o livro Física Conceitual, o GREF, que é o Grupo de Referência em Ensino de Física, que tem materiais disponíveis online, e também há outros livros didáticos que são produzidos no Brasil e que têm uma boa fonte para que o professor se aproprie daqueles conceitos. Passado esse momento fora da sala de aula, agora sim, vamos pensar no momento da aula, como a gente vai tratar essa proposta. Primeiramente, se aconselha que os estudantes sejam separados em grupos de 4 pessoas, mas aí cabe ao professor como ele entende a turma dele. Separados os grupos, pode ser dado para cada grupo um questionário parecido com esse aqui, proposto pelo Axt em 88, que serve para entender um pouco as concepções desses estudantes sobre os conceitos a serem trabalhados antes, né, da realização da unidade. Aqui, então, o próximo ponto, que é bem central nas unidades de ensino por investigação, é a problematização que vai ser proposta aos estudantes. Eu trago um exemplo. Uma pessoa ficou sem combustível no automóvel no meio do nada. Sem sinal de celular, sua única esperança é que um carro passe e assim te dar um pouco de gasolina, né, o combustível. Porém, como essa pessoa vai transferir o combustível de um automóvel para outro se ela só tem uma mangueira de jardim que comprou naquele dia? E por que isso vai funcionar? Então, aqui é uma proposta tanto que motive os alunos, porque eles talvez vão ter que fazer o experimento para conseguir responder isso, quanto também convida eles a entenderem a razão de funcionar ou não o experimento que eles estão realizando. Há muitas outras problematizações possíveis envolvendo o teorema de Esteban, que é o conceito que vai ser trabalhado aqui. Cabe ao professor entender o que se encaixa mais com a turma dele ou o que se encaixa com a proposta que o professor tem tido para as aulas. A partir disso, no artigo de Reibold, Hastenreiter e Rodrigues, que foi feito em 2017, é proposta um roteiro experimental para uma atividade relativamente simples. Ele utiliza 2 recipientes transparentes, uma mangueira flexível e água potável. Em posse desses instrumentos que ele vai dar para cada grupo, os grupos são convidados a imaginar uma forma de representar a situação, então, representar os 2 tanques de combustíveis, representar a mangueira e como eles poderiam solucionar o problema. Os estudantes vão formular suas hipóteses de como é possível resolver o problema e vão começar a buscar formas e construir um experimento. O professor, nesse momento, tem que incentivar que a hipótese vá para um caminho passível de ser medido, então, além disso, ele tem que estar sempre ali mediando, auxiliando os estudantes com as dúvidas dele, promovendo a argumentação entre eles e destacando as simplificações que estão sendo feitas do tanque para o uso de água e os beckers e a mangueira. Então, feito o experimento, o professor vai convidar os estudantes a se comunicarem, como é informado lá no roteiro experimental. Então, ele vai promover que todos os estudantes falem como fizeram o experimento, por que eles montaram daquela forma, quais conclusões que eles chegaram. E essa troca vai fazendo com que a turma construa um entendimento e conhecimentos a partir daquela problematização. O professor vai auxiliar no processo de organização desses conhecimentos e também retornar à problematização inicial, fazendo aquele passo para uma perspectiva mais geral, já que foi uma simplificação a realização do experimento. Ele também pode retomar o questionário inicial, aplicar de novo para os estudantes responderem aquelas questões e observar como que se alterou ou não o entendimento que eles tinham sobre as situações apresentadas. E também durante toda a aula é importante que o professor esteja observando a apresentação de algumas habilidades da alfabetização científica em seus estudantes. Ele também tem que ter sempre em mente a tentativa de estimular essas habilidades nos estudantes. O que eu posso dizer é que foi aberta uma porta para que tanto o professor que trabalhou comigo quanto os outros participantes da prática na escola possam manter um contato com a universidade e seguir fazendo essa parceria funcionar e beneficiar tanto eles quanto a nossa universidade, que tem muito a ganhar com a experiência desses profissionais. Eu espero que essas ferramentas sejam de algum apoio. E agora eu vou trazer as referências que eu utilizei no trabalho. Então, além dos 2 artigos principais, eu também utilizei o artigo de Jardilino e da Diniz, que é a Universidade Escola Básica, Experiências de Pesquisa Colaborativa na Formação Continuada de Professores e Professoras. Também utilizei a tese de doutorado da Saceron, que foi publicada em 2008. E para a construção da proposta, eu utilizei esse artigo do Rolando Axt, Professores de Hoje, Alunos de Ontem, e o artigo de Reibold, Hastenreiter e Rodrigues, de 2017. Para finalizar, eu queria agradecer o professor que trabalhou comigo, as minhas orientadoras nessa atividade e os colegas da disciplina de pesquisa e ensino de física. Muito obrigada pela tua apresentação, Lara. Parabéns pelo teu trabalho. Vou tentar ser breve aqui, né? De novo agradecer. E para mim foi uma aula, assim, né? Todas essas propostas. Eu não estou ouvindo.
Opa! O áudio chega aqui. Aqui a gente tá. Para mim tá bom também. Ah, tá. Então, talvez não seja aqui. Então, posso continuar? Acho que sim, né? Sim, por favor. Tá. Dizer, então, que com certeza, né, essa aproximação da universidade ali, tão comentada aí que a gente precisa de um avanço, né? Já está acontecendo e podemos dizer que já está fazendo diferença aí, porque o contato ali, por exemplo, com os artigos que a Lara me enviou, né, já me fazem refletir, né, a prática que eu venho desenvolvendo na escola. Claro que dentro de todos os obstáculos também que foram relatados pelos estudantes aí. E lá na escola, né, é bem isso mesmo, assim. Mas agradecer e dizer que foi transformador as próprias ideias, assim, de práticas simples, mas que contemplam um universo de conhecimentos, né, e que a gente possa desenvolver. E especificamente ali do trabalho da Lara, né, já vem, né, crescendo um movimento, pelo menos na rede ao qual eu estou inserido, de inserir no currículo, né, a investigação, né, como um método do ensino de ciências, tanto que agora no município de Porto Alegre, na rede municipal, está havendo uma reforma curricular ali. Infelizmente, eles estão tirando, por exemplo, a disciplina de filosofia da matriz curricular, né? Infelizmente, eu digo mesmo que isso é um retrocesso grande. Por outro lado, eles estão inserindo a disciplina, né? Colocando na matriz curricular, na grade curricular, a iniciação científica, né? Então está havendo já isso, e então veio a colaborar bastante todo o material que foi enviado, as nossas trocas de ideias aí, né, Lara? E espero que a gente continue assim, trocando essas ideias aí, e tentando fazer lá o experimento esse, vamos ver lá como é que funciona toda aquelas etapas ali, né? A metodologia ali por investigação e tal, né? E argumentação dos alunos, vendo como que isso é na prática na escola lá, apesar de agora estarmos assim com uma turma reduzida, né? Importante dizer isso, que no contexto da pandemia, a gente está com aulas híbridas, né? Então, tem o presencial, com metade da turma, hoje é obrigatória a frequência, né? E como tem o protocolo de distanciamento, então metade da turma vai uma semana, metade vai na outra. E o número reduzido de alunos, ele favorece, né, essas práticas. Que talvez não dê para nós uma experimentação, assim, da realidade que é quando tem lá, no mínimo 30, 35, às vezes até 40 estudantes numa sala de aula. Esses fatores são fundamentais, fazem muita diferença. Eu tinha falado antes, né? A gente tem que lutar pela qualidade da educação, e um dos fatores da qualidade é o número de alunos por sala de aula, além, claro, de todas as outras coisas relacionadas ao financiamento, mas isso também está super relacionado ao financiamento. Menos alunos em sala de aula requer mais turmas, mais professores e tudo mais. Então, acho que é isso, assim, para não falar muito, porque eu acabo fazendo esses links. E agradecer, pô, fantástico, eu ter esse tempo para estar aqui e aprendi demais, tá? Obrigado mesmo. E parabéns para a disciplina, né, para todo esse desenvolvimento de vocês lá na própria disciplina, lá, construindo tanto conhecimento. É enriquecedor, é fantástico. Parabéns. Nós que agradecemos a sua colaboração, professor. Nós temos uma presença ilustre aqui também, o Douglas veio aqui nos prestigiar os trabalhos do pessoal. Não sei se tu gostaria de falar alguma coisa, Douglas? Ele está sem microfone. Não sei se vai conseguir falar. Enquanto o Douglas digita, acho que passo a palavra para a professora Eliane, então. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer o professor Clayton, que veio nos prestigiar, e dizer o seguinte: esses alunos estão se formando, né? Infelizmente, ou felizmente, eu não sei como eles pensam, não vão mais ser meus alunos, né? Alguns já estão recebendo realmente o canudo no final desse semestre, 3 deles, outros vão se formar no próximo semestre, um pouco além, mas a disciplina continua, né?
e nem sempre tem sido fácil agregar algum professor do ensino médio, por N circunstância, eu entendo, né? Mas já houve semestre que nós tivemos, e aí vou dizer uma coisa muito boa, é que daí essa sessão foi ao vivo, com um pequeno coquetel, comes e bebes sempre são bons para comemorações, né? E o próximo semestre ainda vai ser remoto, mas até o final do semestre já vai ter atividades lá. Então, eu já gostaria de te convidar, em princípio, se concordas, né? Para, de repente, no próximo semestre, alguém entrevistá-lo novamente, participar dessa apresentação final. Aliás, eu queria pedir para todos aqueles que possam abrir a câmera, que abram a câmera, né? A gente pode, de repente, tirar um close aí da tela. Aqueles que não podem, a gente lamenta, mas nós vamos dar um jeito, mandem uma... Nada como as tecnologias, e dizem que o Júlio é fantástico em tecnologias, Júlio. Então, tu vai ficar com a incumbência depois de colocar mais a Lislaine e a Andriele, que eu acho que não vão aparecer nesse momento, mas vão aparecer no slide final. Então, eu encerro agradecer a minha participação, né? Agradecendo a presença, em especial, do professor Cleiton, do Douglas, que infelizmente não pôde falar, mas fez questão de vir, porque ele deu algum seminário, participou das discussões, fez questão de vir, e a todos os alunos que capricharam. Eu vi que as meninas até combinam cor do cabelo com cor do slides. Isso, eu sou do tempo de slides preto e branco, também eu sempre combinei a cor do meu cabelo com slides, tá? Não, eu acho que isso é importante, né? Quando a gente chega nesse momento e vê que todos capricharam, se esforçaram, estão com apresentações que eu tenho certeza que vão dormir hoje de noite com a consciência tranquila, né? Que ficou bom. Afonso, tu estava ali dizendo que realmente pode, talvez, falar em som para meditação, mas pense diferente, põe com a velocidade 1,5, 2 e pronto, está resolvido o problema, né? Então, eu quero dar essas palavras finais, cumprimentando a todo mundo, só dizendo que na quinta a gente se encontra pela última vez nesse semestre, tá? Quem puder participar ao vivo será melhor, aquelas pessoas que têm algumas restrições podem se manifestar depois no fórum, tá? Então, da minha parte, é isso. Muito obrigada. Hoje vou dormir muito feliz e espero que vocês também. Acho que era isso, ótimo. Parabéns, pessoal, pelos trabalhos. A apresentação final ficou muito boa. Valem apenas todos os esforços, pânicos. No final deu tudo certo. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Eu só vou ler, então, o que tá. Não sei se todos leram o que o Douglas escreveu, né? Achei as propostas de solução muito bem conduzidas, especialmente em torno das revisões da literatura. Além disso, achei muito bom que todos demonstraram ter se apropriado do espírito de buscar soluções que aproximem a escola e a universidade, sob a qual a disciplina foi reformulada. Parabéns a todos, obrigado, Douglas. Aliás, devo dizer que no próximo semestre também já está convidado para vir, né? E eu só queria registrar uma coisa que o professor Cleiton tinha comentado, e todos os trabalhos têm, né? A preocupação de levar um ensino ativo realmente. Nem sempre pela entrevista dos professores, nem sempre se tem a impressão que eles estão muito preocupados com a metodologia, né? Com uma virada do tradicional. Mas aqui, sim, todos os alunos se preocuparam com isso, né? E estão levando uma proposta
que mesmo que seja com experimentos mais tradicionais, é de uma abordagem